Fala aí, galerinha de casa, tudo bem? Gente, ontem eu tive uma experiência super bacana, né? Uma ideia, na verdade, e eu quero compartilhar com vocês, porque foi algo bacana. Chega da gente ficar falando de gente tóxica, de coisa que é meio adoecedora, de fatos negativos, né? Tem o nosso momento positivo também de interação. E uma coisa bacana que fui fazer ontem, né? Nesses dias viajando por aí, resolvendo minhas demandas pessoais de trabalho, etc. Ontem foi um dia que eu fui conhecer uma familiar minha, né, que eu não tinha conhecido antes, mas faz parte da minha árvore genealógica da família Wise também. Eu tenho tanto a questão de sobrenome da família Santos como a Wise, né? E aí eu fui conhecer ela no ambiente de trabalho dela durante o horário de almoço, mas naquela situação, né? Cada um de suas demandas. Ontem eu tinha umas coisas para resolver em Salvador com o meu horário de atendimento, ela ia retornar de horário de almoço para fazer suas atividades no trabalho. Acabei levando um presente, uma lembrança e não pude explicar por muito tempo, né? Não cheguei a ponto de explicar o porquê que eu presenteei ela com aquilo e como é que ela iria utilizar. E aí, gente, eu resolvi compartilhar com vocês porque o que é o bacana, o legal dessa história, desse momento, né? O presente que eu dei para ela e para minha tia Ide, que ela pudesse entregar à minha tia, foi um presente mais simbólico, mas que poderia ser utilizado em atividades, né? Que não sei se vocês já ouviram falar, quando as pessoas compram, ela pode estar tanto com a nomenclatura assim de árvore dos 10 mandamentos da família, árvore dos 10 mandamentos do lar, mas que serve para as pessoas fazerem atividades com esse tipo de material. Estou mostrando para vocês. Essa aqui foi confeccionada em material MDF, né? Eu comprei uma caixinha que veio várias quantidades e que a gente que é psicólogo pode utilizar de várias formas. Você pode tanto desenvolver uma atividade mais simples, só educativa, né, psicoeducativa. Você pode incluir, fazer dinâmicas de grupo, como a minha proposta de levar essa lembrança para ela, é que ela pudesse, né, mas minha tia e outros familiares, pudessem realizar dinâmicas de grupo, dinâmicas entre os familiares, que gerasse expressão de sentimentos, valorização, né, trabalhasse essas questões de valores, de percepção, de como a família está, do que eles querem mais para frente alcançar como frutos, ou se comprometem a preservar ou tentar promover aquele tipo de sentimento ou valor no ambiente familiar. E esse tipo de material é bacana porque essa, por exemplo, vem com algumas nomenclaturas já escritas, tanto de sentimentos como valores ou ações, né, que promovem um estado mais positivo e saudável dentro do ambiente familiar, ou seja, em equipe, em grupo, em contexto educacional também, e na família principalmente. Essa traz alguns termos assim, gente, como palavras como amor, respeito, né? Fé, diálogo, carinho, compreensão, harmonia. Isso tudo são temas que podem ser trabalhados. Eu estou trazendo, gente, isso aqui como uma questão assim que possa ajudar vocês mesmos. Não sei se recordam, né? Do período de dezembro, eu sempre deixo uma diquinha de dinâmica para vocês fazerem com a família durante o período de ano novo ou período natalino, que eu acho super bacana para trabalhar as questões de sentimento, de integração familiar e valorização, né? Pelo grupo mesmo, por cada componente familiar e os momentos que passaram juntos. Então eu estava com essa proposta, né, mais pessoal, de levar uma lembrança, logo eu, psicólogo, claro. A gente sempre pensa em presentear de uma forma que seja produtiva e positiva, para elas poderem fazer algo que fosse positivo, né? Então eu levei essa proposta. E aí eu falei assim, não, é uma ideia bacana, saudável, por que não compartilhar também com o pessoal, para o público lá de casa, né? Quem quiser fazer, seja pessoas mesmo que não são psicólogos, não têm a formação, mas querem desenvolver algum momento de lazer, de atividade integrativa com seus filhos, com certeza ela vai ser super bacana, né? Também trouxe esse tipo de informação para o público ao qual eu faço parte, enquanto categoria profissional, né, eu tenho formação de base como psicólogo na área de psicologia. Também é possível trabalhar com esse tipo de utensílio
em vários contextos, com diversos públicos, né, de uma forma técnica, com base. Quando a gente tem uma boa base de informações, um bom nível de conhecimento, você consegue desenvolver, planejar, além das dinâmicas que já existem, né, conhecidas por aí afora, com simbologias de árvore e etc. Tem, por exemplo, a árvore da vida, a árvore das emoções, a árvore dos sonhos. A gente, quando tem conhecimento técnico, científico, respaldo teórico também, a depender da demanda do contexto, você também é um profissional capaz de criar uma nova dinâmica, dar uma nova finalidade ou sentido a algo de acordo com a demanda que existe, né? Você não sai aplicando à toa, em qualquer espaço, de qualquer forma, isso aqui. De acordo com a demanda que você tenha, por exemplo, vou deixar aqui como dica para o colega psicólogo que trabalha na área educacional ou escolar, né? Por exemplo, você tem crianças, a depender do período dessas crianças na escola, a faixa etária, trabalhar o reconhecimento de sentimentos, de emoções, né? Trabalhar a questão dos valores, do pertencimento ao grupo, pertencimento também familiar, valorização da família. Isso aqui é algo muito top, muito indicado, muito significativo para esse tipo de situação. Pode ser utilizado no contexto educacional, mas com a finalidade adequada, conforme tem a demanda, o psicólogo vai saber, né, se posicionar de uma forma profissional para que gere um resultado. Para, de fato, não é algo à toa que somente vai ser feito do nada, apenas por fazer. Mas porque existe uma demanda, porque gera realmente frutos positivos para a criança e etc. E a depender da faixa etária, né, de fato, tem uma época do desenvolvimento humano que esses temas são imprescindíveis de serem trabalhados e absorvidos pelas crianças. Também o público idoso, geralmente idoso fica mais sozinho, parado, se sente só, algo do tipo assim, não é muito de conversar com a família, ou acha que aquela época dele já passou, não gosta muito da linguagem dos mais novos, né, dos adultos. Às vezes é uma boa atividade para você integrar aquele idoso que fica dentro de casa afastado, não gosta muito de falar com os familiares, é mais de resmungar. Chama, né? Seja o vô, a avó, vem para cá, vamos sentar aqui na mesa, fazer uma dinâmica diferente com pintura. O que é que você acha disso? O que você tem a falar? E faz uma atividade também em família, de uma forma mais prazerosa, lúdica, né? Mas também tem um sentido mais positivo e que com certeza ajuda a trabalhar com as questões de expressão de sentimento, valores de pertencimento também, né? E etc., integração familiar. E, no caso, como eu falei a vocês, já existem algumas dinâmicas conhecidas, mas a gente que é psicólogo, que tem conhecimento científico, técnico, que é profissional, pode também adaptar. Eu vou dar um exemplo aqui resumido para vocês e simples, né, de fácil entendimento. Por exemplo, eu quis presentear ela dessa forma. Essa arvorezinha, ela em MDF não está pintada. A princípio, a gente quer logo pintar, entregar com uma cor diferenciada, já decorado, né, para a pessoa levar como um brinde ou deixar num lugar da casa como lembrança, exposto, algo assim. Mas eu quis, de forma estratégica, não pintar, deixar para que a família fizesse isso com ela lá, se ela quiser fazer. Se ela tem filhos ou tem membros pequenos na família, por exemplo, estou dando o exemplo da minha prima, que recebeu o presente, e minha tia, que eu pedi para ela entregar, né? Se tiver criança na família, é ótimo. Elas podem tirar uma tarde de sábado ou domingo, juntar a família, a galerinha, final de semana, vamos fazer uma pintura disso, comprar umas tintas, seja tinta spray ou tinta guache, cada um pinta de uma forma, vai conversando com a criança. O que é que vocês acham disso, desse tema? Como é que isso aqui tem adentrado em nossa família, né? As questões referentes à harmonia, amor, tem outros temas, por exemplo, como carinho, paciência. A gente tem tido isso no nosso ambiente familiar. O que é que você acha? Até para a criança expressar, né? É uma forma de você também avaliar ou analisar como está o nível de percepção da família, o quadro atual, como ela tem se sentido, né? Como os fatos têm impactado ou não essa família, e etc.
Por exemplo, além de fazer a pintura em família, que já é algo agradável, essa questão da arte já surge de uma forma bacana e prazerosa, depois de pintar, uma primeira etapa, né? Depois você pode fazer uma segunda etapa, onde vocês vão trabalhando cada tema desse, cada palavrinha. Pede para um membro da família escolher. Ó, fica à vontade para você dar uma olhada, escolher alguma dessas palavras e falar de algum momento da família que você vivenciou tal coisa, que, por exemplo, você percebeu que teve uma expressão de carinho ou de paciência de um familiar referente a determinada demanda. Eu achei bacana. Aí cada um fala um pouco do que tem percebido da família, como os fatos têm, né, influenciado em algo, como essas frases, essas expressões de sentimento, de valor, comportamentos podem estar influenciando no ambiente familiar, fazendo parte dele, ou não, às vezes até em falta. Por exemplo, eu acho que um exemplo que pode aparecer, né? A palavra respeito. Aí um ambiente familiar que pode ter algum nível de agressão ou piadinha que tal parente não gosta de ouvir, essa pessoa pode se sentir mais à vontade para falar. Por exemplo, essa palavra respeito é um ambiente familiar que eu não vejo a gente tendo tanta preocupação em cumprir. Isso, na verdade, está em falta ou algo assim, sabe? Por exemplo, carinho. Eu acho que nós poderíamos ter mais expressão de sentimento ou carinho um pelo outro. É algo que está em falta, mas a gente pode nutrir, cultivar para que tenha esses bons frutos, né, no futuro. Já é uma possibilidade de análise ali do grupo. E, enfim, para diversas questões, né? Depois de fazer a pintura, uma etapa bacana de atividade. Segunda etapa, cada um escolher umas palavras, falar do que tem sentido, como tem percebido a família atualmente, etc. E depois ainda tem uma questão, né? Depois de pintado, tanto a frente como essa parte daqui, vocês podem fazer assim, gente. Ela não vem preenchida com palavra nenhuma. É uma dica minha também, possibilidade. Depois que ocorreu o momento de análise, né, sobre o quadro atual da família, o que cada um expressar, surgir de percepção sobre si, sobre o próximo e o grupo familiar, vocês podem fazer isso aqui, ó. Disponibilizar a cada membro da família que participar um quadradinho desse. E cada um tenta pensar em alguma palavra, em algum sentimento, valor ou comportamento que pode ser cultivado mais para frente, que gostaria que tivesse na família, algo assim, né? Que poderia ser mais trabalhado. E depois de todos esses quadrinhos serem preenchidos por cada membro da família, deixar a sua colaboração, né, da expressão, valor, sentimento que for, e o porquê que escolheu também ser dito para os demais, todo mundo pode se comprometer ao final dessa brincadeira não, dinâmica, atividade, se comprometer a cultivar isso na família. Por exemplo, aqui tem algumas palavras, né? Não tem resiliência. Poderia ser algo a ser colocado. Também bom humor, algo assim. Aí pode vir um parente colocar resiliência e explicar, por exemplo, olha, a gente passou por algumas dificuldades na família, eu percebi tal coisa, mas a gente precisa ser mais resiliente, saber superar isso. Eu espero que nossa família tenha mais resiliência. Ou então, por exemplo, paz, paciência. Olha, a gente tem muita criança na família, ou idosos, ou algo assim. A gente às vezes se irrita fácil ou resmunga muito com as coisas que alguns membros da família faz, mas a gente precisa ter mais paciência. Então, vamos repetir, cultivar a paciência, vamos nos comprometer a isso. Tudo isso, mais comunicação, mais diálogo. Vocês podem até colocar palavras novas que vocês acham que são coisas que faltam na família, cultivar, né, buscar desenvolver mais, como também outras que estão aqui descritas, mas que vocês percebem que é algo a ser melhorado, que é preciso ser trabalhado por todos, né, de uma forma integral. Isso é um exemplo que eu deixo para vocês. É algo que eu poderia fazer com minha família se eu morasse lá em Salvador, com certeza faria, né? Mas estava de passagem, foi um contato rápido com a prima, só nos próximos momentos.
mas também, enquanto psicólogo, você vai se planejar, elaborar, desenvolver uma dinâmica, uma atividade, conforme a demanda daquele grupo, conforme seja necessário. Pode ser trabalhado de forma individual, né? Eu gosto mais de trabalhar com grupo, dinâmicas de grupo, etc. Questão social, comunitária, é bem bacana, mas também não impede de você utilizar sozinho, de forma individual, no seu consultório ou algo assim, momentos de terapia, psicoterapia com membros da família participando, ou que vocês vejam que é uma demanda do paciente de ser trabalhada e que era possível readaptar ou elaborar, né, uma atividade, uma dinâmica nova de acordo com seus conhecimentos e de acordo com o que eu iria promover, né, sobre o paciente, se a finalidade ia ser atingida ou não. Isso é um exemplo positivo de atividade que vocês podem fazer. Tanto o público comum, gente que não tem formação em psicologia, vai ser bem bacana, né? Por mais que vocês não tenham as explicações técnicas, científicas, ou assim, do que pode gerar de produtivo, que nem a categoria profissional de psicólogos, mas tenha certeza que vai ser ótimo vocês trabalharem com essas questões dentro de casa. E também a categoria profissional, né? Eu deixo umas dicas tanto para estudantes como para quem já tem formação na área, o que está pensando em bolar algo de novo, né? O que esteja faltando complementar a grade de algum trabalho que eles tenham com grupos, com crianças, ou idosos e adultos. E o bacana disso aqui é que você pode fazer com qualquer tipo de faixa etária, né? Seja criança, adulto, idoso, homem ou mulher, todo mundo tem alguém na família, um membro da família. Geralmente as famílias são diversas, não tem todo mundo a mesma idade, não nasceu todo mundo no mesmo tempo. Às vezes tem mais crianças, às vezes tem período que tem mais adulto, mas os públicos são diversos. Então, para trabalhar com criança, integrar idoso, adulto, homem, mulher, jovem também na família, é super bacana. Hashtag fica a dica de Taiwan de hoje para todos vocês, né? Enfim, se vocês tiverem também exemplos ou quiserem que eu fale de algum tema assim, interessante que vocês queiram conhecer mais, é só me dá um oi no Instagram, no WhatsApp, que eu vou estar, viu, gente, investindo, como eu pretendo fazer mestrado e investir nessa área mais educacional, de mini cursos, capacitações, palestras, algo que eu sempre vou estar prestando aqui a vocês. Isso foi um momento mais informal, né, umas dicas simples do nosso cotidiano, do dia a dia, mas em breve eu vou estar fazendo uns vídeos mais explicativos, trazendo algumas temáticas relevantes que vai fazer diferença, às vezes, para quem é da categoria profissional, está ouvindo sobre aquele tema, como também quem é da sociedade, né, as pessoas comuns do cotidiano que têm interesse ou curiosidade sobre ouvir sobre o mercado de trabalho, público LGBTQIAP+, etc., pode estar renovando, aprimorando seus conhecimentos sobre esses temas mais diferenciados, tá bom? Boa semana para vocês. Na verdade, bom final de semana, né? Que já está chegando. E a dica de hoje se encerra por aqui.